Doutor Fabrício, tem como se prevenir o infarto? Sim, claro. A gente já sabendo e tendo conhecimento dessa dezena de fatores de riscos, né? A gente pode então prevenir em cima do que a gente sabe que aumenta o risco. Então, por exemplo, né, o sedentarismo, se passar a ter hábitos de ter prática de atividade física regular, né, o ideal é que no mínimo 150 a 200 minutos por semana, né? Isso ajudaria muito, lembrando que deve-se procurar um médico antes, né, para iniciar suas atividades, para ver se você está ali apto mesmo. É uma medida preventiva super interessante. Controlar os níveis da pressão, que a gente sabe que a pressão no nível descontrolado, isso tem um certo tabu em ainda alguns pacientes que não querem ou não aceitam o medicamento, tem uma dificuldade em aderir, né, ao tratamento por achar que ele não sente nada, então não precisa tomar remédio. Mas eu estou bem, para que eu vou tomar o remédio de pressão? Lembrando que é uma doença, na maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, ele é uma doença silenciosa, né? Assim como a diabetes também. Então, se a gente conhece os fatores de risco, a gente consegue prevenir trabalhando em cima desses fatores, controlar bem a glicose, controlar os níveis da pressão, tomando os remédios corretamente, reduzir o consumo de sal, reduzir o álcool, né? O álcool, ele é responsável por 6% das mortes no mundo. Então, se a gente trabalhar em cima dessa questão, a gente vai reduzir índice de infarto. O paciente que já é bebedouro muito, né, mais de 6 doses dia, se você conseguir trazer ele aí para pelo menos uma dose por dia, ele já reduz drasticamente o risco de ter infarto. Se ele é fumante, né, cessar o tabagismo, a gente sabe que inclusive o tabagismo passivo, em torno de 25% a 30% dos pacientes as pessoas que não fumam, mas de tabela, né? Fuma porque são próximas de um fumante. Exatamente. A gente sabe que daquele cigarro ali, 2/3 ele é no ambiente, 1/3 é inalado pelo fumante ativo. Então, o fumante passivo, ele tem 25% a 30% mais chances de desenvolver um infarto só por ser fumante passivo, né? Sem contar de outras complicações respiratórias, câncer de pulmão, 20% a 30% dos pacientes fumante passivo, é o que ele aumenta de risco de ter câncer de pulmão, sendo fumante passivo. Então, combater o tabagismo, isso aí é importante, lembrando a prevenção nos jovens principalmente, né? Metade dos jovens que experimentam o cigarro, eles vão se tornar dependentes inveterado. Então, o ideal é que não inicie o tabagismo. Porque já sabemos que a metade daqueles jovens, eles não vão parar de fumar, vão ficar dependentes do cigarro. E isso aí vai refletir em larga escala nas doenças cardiovasculares, né? E, então, são todos meios de prevenção. A obesidade, igual eu já falei, né? A gente deve tentar reduzir o peso, que a gente sabe que isso também é um fator que influencia, né? Até porque a obesidade, ela já é uma doença, e inflamatória, inclusive. Eu até escutei a entrevista do Dr. João Lauro, né, um tempo atrás aqui. Sim, Dr. João Lauro. E ele falou que é uma pandemia a obesidade. Assim como a hipertensão é uma pandemia, né, são doenças pandêmicas e a gente deve e tem que, essas armas que a gente tem que tentar lidar para minimizar os impactos, né, prevenindo a doença do infarto, trabalhando em cima desses fatores. O colesterol, né, controlando, tomando os remédios, né? Tem pessoas que têm um colesterol alto por defeito genético mesmo, né? Uma hipercolesterolemia familiar, onde esses pacientes eles vão ter que medicar, mesmo alimentando. Ele pode ser até vegetariano, vegano, mas se ele tiver um distúrbio genético por dislipidemia, ele vai ter que medicar, que a gente sabe que essa incidência dele de infarto vai ser maior, porque a doença do LDL alto vai fazer depósito ali e com o tempo vai surgir mais risco de ter doença cardiovascular. Inclusive, você pegando pacientes mais jovens que infartam, uma das causas pode ser dislipidemia. Já nasce, já desde bebê, já com colesterol alto ali, né? E não está sabendo, né?